Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial hoje eu quero te falar sobre um transtorno mental, um transtorno de humor que tem uma incidência muito grande não só no Brasil, mas no mundo. Eu quero te falar em especial sobre depressão ou transtorno depressivo maior. Para você começar a entender, eu preciso que você compreenda qual é a taxa desse transtorno. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde publicou os dados oficiais da depressão e, para você entender, já fazem 5 anos que isso se passaram e ainda assim, mesmo defasado, esses índices são alarmantes. Mundialmente, 4,4% da população tem depressão. Independente de qual tipo, independente de qual a gravidade, é 4,4%. E sabe o que isso quer dizer? 11,2 milhões de pessoas no mundo sofrem disso. Em comparação com o Brasil, 5,5% da população tem a depressão. Ou seja, 11,2 milhões de brasileiros sofrem com esse transtorno. E agora, para você ver como isso é algo pandêmico, como é algo que está afetando a população, o conceito de depressão, ele vem bem explícito dizendo que é um transtorno mental, ou seja, um transtorno de humor, em que o indivíduo ele tem uma tristeza persistente e essa tristeza se torna tão agravada que isso afeta as atividades de vida diária desse indivíduo, fazendo com que esse problema cause transtorno não só na vida dele, mas cause transtorno para as pessoas que cercam esse indivíduo. Mas a pergunta que eu te faço, como isso pode acontecer? Por que isso afeta tantas pessoas? Para você compreender melhor, você precisa entender alguns sintomas. São vários os sintomas, mas eu vou destacar apenas alguns para você. Primeiro, existe uma tristeza. Não é uma tristeza comum, mas é uma tristeza profunda em que o indivíduo prefere se isolar, prefere ficar sozinho, prefere se colocar em um ambiente em que não tenha ninguém, que ele não escute ninguém porque ele está triste demais, é algo demasiado. Além dessa tristeza, ele tem uma alteração de humor, ele já não se sente mais feliz, ele prefere ficar isolado porque qualquer coisa, qualquer pessoa o tira do sério. Além disso, ele tem alteração no apetite, ou ele pode comer muito, ou ele come quase nada. Da mesma forma, o sono ele fica desregulado, ou ele dorme muito, ou ele tem momentos e noites afora de insônia. Mas isso são alguns sintomas, talvez os principais, mas depressão vai muito mais além. E eu quero te fazer uma pergunta que em um determinado momento eu li essa pergunta e eu achei muito interessante. Se você pudesse comer as suas palavras, essas palavras seriam para você um alimento nutritivo ou seriam um veneno? E sabe por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes a depressão, ela vem de maneiras que nós não esperamos que isso aconteça. E ninguém está imune a esse transtorno mental. E eu te digo isso porque existem 3 causas básicas, 3 causas que é comentado, mas são causas teóricas, que algumas delas se mostram realmente a causa verdadeira. E a primeira causa é a causa genética. Especialistas dizem que o fenótipo, ou seja, a pessoa ela já vai nascer com essa tendência. E isso, a causa genética vem falando que se algum familiar teve, a tendência que o indivíduo tenha também é muito grande. E ela é algo verdadeiro, porque nós, ao vermos pacientes que hoje têm esse transtorno, muitas vezes algum familiar, principalmente de primeiro grau, também tem esse transtorno. Mas isso é apenas uma das causas. A segunda causa está relacionada à bioquímica cerebral, ou seja, o nosso cérebro contém neurotransmissores e esses neurotransmissores, em especial a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, eles estão em menor quantidade e agora a pessoa ela se sente fadigada, a pessoa ela se sente
triste e agora ela começa a se isolar, não porque ela quer, mas por uma diminuição nesses neurotransmissores. E a outra causa também que é muito questionada e é muito evidenciada na clínica é que fatores estressantes podem levar pacientes a ter uma depressão. Ou seja, uma perda de um familiar ou de qualquer ente querido. Talvez um simples estresse faça com que a pessoa, com que o indivíduo, ele comece a ter momentos, episódios depressivos. Mas eu te pergunto, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Antes de eu te falar o que a Bíblia comenta, eu quero te falar que o CID-10, que é a classificação internacional das doenças, para ser mais específico, o F32, ele vai abordando não só a depressão maior, mas todos os subtipos de depressão. E essas classificações de depressão nós vamos ver em outros momentos, em outro tema em específico, nós vamos poder separar todos os tipos de depressão. Mas aí eu te pergunto, o que a Bíblia tem a ver com a psiquiatria? Como é que ela se encaixa? Em nenhum momento a Bíblia vem falando o termo depressão. E em nenhum momento a Bíblia fala para mim e para você que depressão é um pecado, ou que depressão é a ausência da confiança em Deus, ou é a falta de fé. E talvez eu fale para alguém que já ouviu alguém falar assim. E eu te digo uma coisa, nada disso é real, mas a Bíblia ela vem falando não de depressão, o nome em si, mas ela vem falando de tristeza profunda, vem falando sobre tristeza de morte. E eu quero compartilhar com você a história de um profeta que também teve esse problema. Esse profeta se chama Elias. Elias, a história conta lá em 1 Reis, que era um homem que andava com Deus, tinha contato com Deus, e agora ele, no tempo em que Israel tinha virado as costas para esse Deus e adorando o Deus Baal, todo o povo agora começou a adorar esse Deus. E agora Deus chama Elias e fala assim, Elias, ora. E agora Elias ora e por 3 anos e meio não houve chuva. E agora Elias, aquele homem sem ter medo, aquele homem forte, um homem dedicado a Deus, depois convoca todos e agora se faz uma grande cerimônia em que os profetas de Baal, por meio período do dia, fazem oferendas e nada de Baal responder. E agora Elias, no outro período do dia, ele faz oferenda e agora Deus, o Deus do céu, responde com fogo. E o sacrifício consistia que aquele Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido o Deus verdadeiro. E agora o Deus de Israel se mostra como o Deus verdadeiro daquele povo. E agora Elias passa a fio da espada, diz a Bíblia, todos os profetas de Baal. A história continua dizendo que naquele momento Jezabel, a esposa do rei Acabe, o rei que estava governando Israel, fica sabendo e agora ela manda uma mensagem para Elias e fala assim, Elias, tão certo como o meu Deus Baal vive, amanhã nesse mesmo horário você não estará mais vivo. E agora Elias, antes sem temer, antes confiante em Deus, agora se enche de medo e agora foge desesperado com medo da morte. E agora Elias começa a fugir e o que é interessante eu e você notarmos é que naquele momento Elias fugiu com medo da morte, mas agora em um determinado momento na Bíblia ele acha que a morte é a solução de tudo. E agora eu quero ler com você lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículos 3 e 4. A minha e a sua Bíblia diz o seguinte: Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe, a história conta que naquele momento um profeta que tinha contato com Deus, que conversava com Deus, falou assim, Senhor, eu quero morrer.
E agora aquela tristeza profunda assolava a sua mente, assolava o seu ser e tomava conta do seu coração. E sabe por que isso aconteceu? Não foi porque Elias não tinha contato com Deus, não foi porque Elias não conhecia Deus, mas problemas da vida acontecem. E além daquelas causas que eu te falei, causa genética, causa da bioquímica cerebral, fatores da vida, também existem problemas de deficiências de vitaminas, principalmente B6, B9 e B12. Todas elas influenciam e podem trazer momentos em que existem o desequilíbrio dessas vitaminas e o desequilíbrio geral, causando problemas de tristeza profunda para o indivíduo. Mas talvez eu esteja falando hoje para alguém que sofre desse transtorno de humor há muito tempo e agora, ao assistir este vídeo, se pergunta o que eu preciso fazer para melhorar. E antes eu quero te falar algo, você só vence amanhã se você começar a trabalhar, começar a agir hoje. Quando você pega qualquer livro, qualquer artigo ou qualquer diretriz que fala sobre depressão, fala que o tratamento ele é medicamentoso e também ele precisa de uma psicoterapia. E seria muito fácil eu dizer para você que a única coisa que você precisa fazer para melhorar é fazer uso de um antidepressivo, talvez um antidepressivo tricíclico, talvez um inibidor de serotonina seletiva ou qualquer um outro que você conhece. Mas só que eu te digo uma coisa, nenhum remédio faz mágica, nenhum remédio resolve o problema, mas o remédio vai apaziguar aquilo que está acontecendo. Eu quero terminar te contando uma alegoria. Conta-se sobre o velho da aldeia. A história conta que existia um velho na aldeia que ele era super mal-humorado. Ele não gostava de ninguém, por onde ele passava ele tratava todos mal, era super rabugento e cada ano que passava parece que ele se tornava mais insuportável e ninguém mais queria saber dele. E parecia até uma afronta ficar feliz perto dele. Mas só que o tempo foi passando e agora quando aquele velho aldeão completa seus 80 anos, algo de muito diferente acontece. Todos ficam sabendo e aquele velho que antes era conhecido como o velho mais infeliz daquela aldeia, mais resmungão, agora está diferente. E todos vão perguntar o que aconteceu a ele. E agora ele responde, não mais carrancudo, não mais mal-humorado, dá um sorriso e fala assim, por 79 anos, que agora eu faço 80 anos, por 80 anos eu procurei a felicidade e nada achei além de amargura, tristeza e decepção. Mas agora eu sou feliz porque eu decidi viver a minha vida. E sabe qual é a moral dessa história? Às vezes você passa a vida toda procurando ser feliz, quando na verdade a única coisa que você precisa fazer é viver a vida. Sabe por quê? Porque ser é diferente de estar. E eu termino te dizendo, comece a viver de onde você está. Não espere chegar a algum lugar para começar. Não espere a mudança acontecer. Faça a mudança, viva a mudança e permita que Deus preencha o vazio. Não porque você está triste, não porque você sente que algo falta, mas saiba de uma coisa, se tem alguém que pode transformar a tua vida, é Deus. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser um agente de esperança, começando com você mesmo, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Um forte abraço, leve e repasse essa mensagem e que todos possamos ter esperança em Jesus.